Engenhando Talks. Apresentação: Professor Fernando Lavoie. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Engenhando Talks. Hoje vamos falar sobre ensino. Estamos aqui com o professor Fábio Guerrini, do Departamento de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de São Carlos. Professor Fábio, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, é um prazer participar aqui do programa Engenhando Talks. Maravilha. O Fábio é vice-diretor do CETEP, né? Eu sou o atual diretor, o Fábio é vice, então essa casa aqui é nossa, né? Vamos bater um papo sobre ensino. O tema de hoje será aulas mediadas por tecnologia. Fábio, quando a gente pensa em ensino na graduação, pelo menos para mim, né, enquanto docente, é a prioridade da nossa universidade. O ensino, principalmente na graduação, é formar profissionais, né? O pós-pandemia tem mostrado para a gente que o uso da tecnologia é fundamental. Na sua visão, enquanto professor, a gente vai debater sobre a sua vasta experiência, né, utilizando técnicas modernas aí de ensino. Na sua visão, o nosso futuro no ensino vai ser híbrido? Nosso futuro no ensino vai ser híbrido, vai ser em parte online, em parte presencial, vai ser os dois, né? E a gente tem várias formas de viabilizar isso, né? A gente começou aqui na Escola de Engenharia de São Carlos com a adoção do Moodle, né, como plataforma de ensino, né? E que se transformou no E-Disciplina, que foi uma solução institucional da Universidade de São Paulo para toda a universidade, né? E isso nos apoiou tremendamente, inclusive no período da pandemia, né? Só para você ter um número, antes da pandemia, o número de acessos no E-Disciplina era algo em torno de 6 mil acessos. A segunda semana de pandemia, pulou para 50 mil acessos. Nossa. E aí, eu acho que esse foi um dos efeitos positivos da pandemia, porque acabou capacitando todos os professores, funcionários e os próprios alunos a utilizarem tecnologias mediadoras de ensino. Tá. Bom, já viram aí que o Fábio entende do assunto, né? O Fábio está na vanguarda aqui na Escola de Engenharia e vou me atrever até a dizer que ele está na vanguarda da universidade, utilizando essas técnicas, né? Utilizando essas plataformas. Fábio, explica um pouquinho sobre essas plataformas, porque a gente não está falando em EAD, não é isso que a gente está falando. A gente não está falando em ensino à distância, né? Os cursos de graduação da USP são todos presenciais. O que a gente está falando é de um complemento, um apoio didático para as nossas disciplinas, né? Comenta um pouquinho sobre essas plataformas que existem, quais delas você já teve alguma interface, quais delas você está utilizando hoje nas suas disciplinas. Olha, hoje tem diversas plataformas para utilização para cursos online, né, abertos e massivos, que eles chamam, né, que seriam os MOOCs. E a Universidade de São Paulo tem convênio com duas dessas plataformas, que é o Coursera e o edX. O Coursera há mais tempo, né, desde 2015, acho que já existe esse convênio, e o edX é mais recente, acho que é a questão de 2 anos atrás que se fez esse convênio com o edX. Acho que a questão do ensino ser presencial não impede que a gente utilize a tecnologia para apoiar o ensino presencial, né? Então isso é um elemento hoje que está à disposição de qualquer docente da Universidade de São Paulo, né? A Universidade de São Paulo tem cerca de 6 mil disciplinas de graduação. Por enquanto nós temos mais ou menos 30 disciplinas, por exemplo, no Coursera, né? Que é muito pouco. Que é muito pouco. Por outro lado, se você pensar na possibilidade, primeiro, do Coursera ser um elemento que divulgue o nome USP para a sociedade como um todo, porque esses cursos são abertos para a sociedade como um todo. Eles são gratuitos, acesso gratuito. Eles são gratuitos para os alunos da USP. Para as pessoas externas à USP, tem uma taxa que é de $29 para você ter o certificado, né? Que é o acordo que foi firmado entre a Universidade de São Paulo e o Coursera.
Mas, de qualquer forma, ele é uma vitrine nova para a Universidade de São Paulo, né? Eu vou dar um testemunho assim. Quando eu conheci a plataforma Coursera EDX, eu fiz alguns cursos porque eu tinha interesse em propor disciplinas nessas plataformas. E fiz cursos, inclusive, que não estavam relacionados à minha área de atuação. Fiz cursos de psicologia cognitiva, de poesia americana, de história da arte. E o que eu percebi foi o seguinte, né, que, primeiro, você não tem a necessidade de separar um horário do seu dia específico para fazer isso, né? Como ele é assíncrono, você pode fazer na medida em que você tem tempo, e essas plataformas vão te dando opções de cronograma para você seguir o curso e conseguir terminar o curso com êxito. E eu lembro que uma das universidades que eu nunca tinha ouvido falar e que depois dessas plataformas ela se tornou uma universidade muito conhecida no mundo inteiro, é a Universidade de Delft, na Holanda, né? E essa exposição da Universidade de Delft da Holanda deu tão certo que eles acabaram, inclusive, criando uma solução própria de MOOCs para a universidade, né? Então, eu acho que, evidentemente, a Universidade de São Paulo é muito conhecida no Brasil inteiro, mas acho que é uma possibilidade de acesso da sociedade a cursos da Universidade de São Paulo que a maioria da população não tem condições, né? Então, acho que é uma vertente interessante de ser explorada. Além disso, é possível você criar... A gente tem as turmas públicas, que é para acesso geral, e você também pode criar turmas que a gente chama privadas. Por exemplo, para a sua turma específica de mecânica dos solos, você convida você cria essa turma privada e convida os alunos a participarem. Então, você tem um ambiente exclusivo para os seus alunos. E isso eu acho uma possibilidade muito interessante, que é o ensino apoiado por tecnologia, né? E a grande vantagem que eu vejo dessas plataformas também é que ele já vem com uma metodologia embutida na própria proposição do curso. Então, uma sequência, assim? Uma Exato, sequência do curso? Então, assim, ao você carregar, ele já faz uma série de recomendações metodológicas de como elaborar os vídeos, como elaborar os questionários, como elaborar os textos. Então, o aluno vai fazendo o curso e ele vai remetendo aos diferentes materiais automaticamente. Então, você assiste o vídeo, na sequência ele te remete, por exemplo, à leitura de textos, depois ele vai te remeter para um teste de múltipla escolha para saber o que você aprendeu daquilo. Aí você pode ter alguns exercícios ou casos que o aluno vai desenvolver ou vai tomar conhecimento. Você pode ter atividades de verificação de aprendizado no final, como um preencher lacunas, por exemplo, né? Então, essas coisas são muito bem integradas lá e acabam engajando o aluno naturalmente no curso. Legal, bem interessante. E conta um pouquinho para a gente dos seus cursos. Como é que você estruturou? Porque aqui a gente tem disciplinas tradicionais, né? Tudo bem que a engenharia de produção aqui na Escola de Engenharia de São Carlos está na vanguarda com relação a trabalho com a metodologia ativa, trabalho em grupo, em projetos, né? Vocês têm uma integração de projetos, de áreas, né? De sub-áreas, que os outros departamentos estão engatinhando, e eu me coloco dentro desse escopo aí que a gente ainda está começando a fazer. A engenharia de produção já está mais avançada. Como é que você conseguiu complementar? Eu não sei se eu estou falando certo, mas talvez no nosso caso seria um bom complemento tecnológico para a disciplina. Como é que você conseguiu preencher esses espaços aí? Então, eu acho que eu gostaria de contar um pouquinho da minha trajetória como professor de graduação para chegar até isso daí, porque acho que é muito importante esse aspecto. Eu fui contratado em 2001 aqui na Universidade de São Paulo como professor. E desde o dia que eu fui contratado, eu sempre tive em mente que eu precisava ter um material didático bem feito para os alunos. Então eu comecei, e com isso eu contei com o apoio do setor de publicações aqui da escola, publicando apostilas das minhas disciplinas, que acabaram se tornando livros, né? Então, de toda a disciplina minha, eu tenho um livro-texto escrito por mim e outros colegas, em parceria com outros colegas. E esse eu acredito que foi o primeiro passo, que foi realmente sistematizar
o meu material didático em livros publicados por editoras de circulação nacional, de tal forma que eu poderia contar com esse material para avançar, né, em termos de pedagógicos, inclusive. Um outro aspecto importante é que, em 2015, eu tomei conhecimento que a USP tinha proposto o primeiro curso no Coursera, que era de um professor da FEA, o professor Conacchione. 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Eu entrei em contato com ele, juntamente com o professor Luiz Ricardo Cabacho, que na época era professor do meu departamento. Ele nos indicou que quem estava viabilizando esses cursos era a Pró-Reitoria de Pesquisa, aqui da Universidade de São Paulo. A pessoa responsável chama Adriana Fuller, ela está até hoje à frente desse projeto. E daí, através da Pró-Reitoria, ela nos colocou em contato com o diretor do Coursera nos Estados Unidos. E nós fizemos uma reunião, eu, o professor Ricardo e o diretor do Coursera, para entender como é que era a metodologia. A partir disso, nós elaboramos um projeto de como propor cursos no Coursera, né? E, inclusive, isso foi disponibilizado na época também para a Pró-Reitoria de Pesquisa. Só que de 2015 até 2018, eu fiquei me preparando para propor o curso no Coursera. Por quê? Evidentemente, você não vai transpor um livro para o Coursera, mas você tem que gerar materiais diferentes. Então, a primeira coisa, evidentemente, foi as atividades que eu imaginava que eram possíveis de ser feitas no Coursera, implementei essas atividades utilizando o e-disciplinas. Então, eu diria como plataforma inicial para a gente começar a trabalhar essas questões, o e-disciplina é fantástico, ele tem muitos recursos à disposição. Tem muitos recursos mesmo, realmente. Em 2018, eu tive a ideia, junto com uma aluna minha pai, a Raine Flores Belo, de gravar um vídeo para cada módulo da disciplina de Planejamento e Controle de Produção, que foi viabilizado aqui no CETEP. Gravou aqui. Eu gravei aqui, né? O Renato Mota Filho participou dessa gravação e tem participado desde então, né? E está aí atrás das câmeras, né? Ele e o Humberto estão aí atrás. Né? Isso. E isso foi fundamental, porque aí, logo em seguida, que nós gravamos em janeiro, mais ou menos, em março fechou tudo para a pandemia. Puxa. E aí, como eu tinha esses 10 vídeos à disposição, eu já comecei a utilizar esses 10 vídeos na plataforma do Disciplinas para ministrar as aulas dessa disciplina online, né? Porque ficou tudo fechado. Sim. Isso me ajudou muito. E a pandemia, no final das contas, foi um grande laboratório para a gente testar a questão de ministrar a aula mediado por tecnologia. Incluindo provas, aplicar provas, né? Tudo isso, né? Então, todo esse material que eu estava gerando no e-disciplinas, eu falei, não, eu vou guardar isso daqui porque um dia eu vou utilizar lá no Coursera. E quando nós saímos da pandemia, aí sim eu entrei em contato novamente com, isso já era 2021, né? 22, eu entrei em contato novamente com a Pró-Reitoria de Pesquisa, através da Adriana Fuller, e aí sim eu fiz uma proposta de curso, né, para o Coursera. E a primeira proposta foi desse curso de Planejamento e Controle de Produção. Eu demorei muito tempo, esse primeiro curso, eu levei um ano mais ou menos, porque tive que me ambientalizar com a plataforma, né? Por exemplo, os testes múltipla escolha, que eu imaginava que eram 5 questões para cada aula, eram pelo menos 10, né? É o mínimo que a plataforma exige? O mínimo é 10, né? E pelo menos um teste múltipla escolha por cada módulo do curso, né? O curso tem 9 módulos, esse curso. Então foram várias coisas que, até o meu próprio aprendizado em como inserir esse material lá. E daí, ao ser lançado esse curso, coincidiu com a minha disciplina que eu ministro lá no Bacharelado de Sistemas de Informação. E também eu contei com a divulgação aqui do setor de comunicação da Escola de Engenharia de São Carlos. Então, assim, o curso começou com a minha turma, que tinha mais ou menos 50 alunos.
Depois dessa primeira divulgação, isso daí pulou para cerca de 600 alunos, mais ou menos. E depois que foi divulgado no jornal da USP, né, porque o que sai no informe da ESC, às vezes sobe como pauta para o jornal da USP, hoje eu cheguei a 1.300 alunos. Né? Aí eu fiz uma conta rápida, né, se eu fui contratado em 2001, nós estamos em 2025, portanto faz 24 anos que eu ministro essa disciplina nesse curso, eu formei mais ou menos esse número de pessoas presencialmente. Olha. E em questão de alguns meses, eu tive esse mesmo número de alunos inscritos na plataforma. E esse número são de alunos apenas da USP ou tem gente de fora? Não, tem alunos do mundo inteiro. Né? Inclusive é interessante porque isso é uma coisa que os professores podem utilizar muito. A plataforma do Coursera, para cada disciplina sua, ela tem uma área de trabalho lá, onde eles soltam todas as estatísticas. Então eu sei, por exemplo, quantos por cento dos alunos são alunos USP, quantos por cento são alunos fora da USP, quantos por cento de alunos são do exterior, por exemplo, eu estou fazendo fora do Brasil. Enfim, tem vários dados que ajudam a gente a melhorar continuamente esse material. Né? Poxa, veja que uma conta rápida que o Fábio fez aqui, praticamente em um ano, você está falando? Não, um ano, não, 2, 3 anos? Eu lancei dia 23 de fevereiro esse curso. Ah, desse ano? Desse ano. Em menos de um ano, você conseguiu amplificar o conhecimento que você demorou na condição presencial mais de 20 anos. Sim. Nossa! E aí, como esse resultado, essa primeira disciplina foi bem sucedida, eu tenho uma outra disciplina na engenharia de produção, que eu tenho uma disciplina espelho também no curso de sistemas de informação, chamada organização, que eu peguei os módulos dessa disciplina, que são 3 módulos, eu peguei 2 desses módulos e transformei também em 2 outros cursos do Coursera. Então, o primeiro já foi lançado, que é a modelagem de sistema soft, que é o primeiro módulo da disciplina, e o segundo módulo, que é a modelagem de empresas para sistemas de informação, vai sair até o final de setembro agora também. Pô, que legal. Parabéns pela tua iniciativa aí, está no pioneirismo aí do uso dessas plataformas, né? Eu tenho algumas curiosidades, Fábio, porque o máximo que eu já usei foi o Moodle, né? Quando eu estava na Mauá, e agora o E-Disciplinas, que na verdade é um Moodle, né? Acho que um pouco modificado, sim, talvez, né? Como é que é a interação? Como é que é a tua interação, né? Você falou que em menos de um ano já mais de 1.000 alunos participaram da sua disciplina. Como é que é a interação do professor com os alunos por meio da plataforma? A gente não se preocupa muito com isso no aspecto de fazer um acompanhamento sistemático semana a semana, como a gente faz nas disciplinas presenciais. Mas semanalmente o que eu faço é verificar justamente essas estatísticas que estão disponíveis na plataforma, ou mesmo se algum aluno faz algum comentário, né? Olha, isso já aconteceu, né? Tal texto assim, está faltando um parênteses na equação, por exemplo, né? São coisas que você muitas vezes passa batido, e como tem muita gente fazendo, alguém pega esses erros, né? Isso é muito bom, né? Ou então, às vezes, algum material que, por exemplo, o teste de múltipla escolha tem alguma, você marcou como certo alguma alternativa que não é correta, né? Então esses pequenos ajustes, eu diria que nos primeiros meses ali, nos 2 primeiros meses, eu acho que eu fiz uns 7 ou 8 desses ajustes na plataforma. E agora me parece que ela vai sozinha, né? Ela alcançou autonomia. Esse acompanhamento que eu faço semana a semana agora não tem... É só para ver métrica mesmo. Agora, uma coisa que é importante, né, é que isso a plataforma revela, né? Eu tenho atualmente cerca de 1.300 alunos inscritos, mas desses alunos inscritos, eu tenho mais ou menos uns 200 alunos que concluíram o curso. Isso não significa que os demais não vão concluir o curso, mas eles têm
o Coursera permite que você vá reprogramando o seu calendário para a conclusão do curso, né? É isso que eu ia perguntar também. Tem prazo para você iniciar e terminar o curso na plataforma? Então, por exemplo, esse curso que está no ar, eles dizem assim, ó, você tem de 2 a 3 meses para cumprir o curso. O que se você pegar o curso, eu diria que em 2 ou 3 semanas, com 9 aulas que tem esse curso, você consegue concluir. Mas, digamos que você não consiga, né? Ele estabelece para você um plano de conclusão, a partir do momento que você começa. Quando vai se aproximando a data que você haveria expectativa de você concluir o curso, ele sugere um outro cronograma para você continuar. E assim continuamente, né? Até que você conclua ou que você desista do curso, né? Interessante. E o aluno começa, você só acompanha e o aluno vai ter, ele iniciando e finalizando o curso, ele vai ter o certificado com as notas sem você colocar a mão? Na verdade, ele tem um certificado que não sai nem com as notas, porque tem um critério mínimo lá para ele ser aprovado, que você como professor estabelece, então ele tem que ter 80% de aproveitamento, por exemplo, em todos os módulos, né? Mas tem um recurso muito bom, né? Você pode restringir, por exemplo, o número de tentativas que o aluno faz, por exemplo, um determinado teste, ou você fala assim, você tem que atingir 80%, mas não interessa quantas vezes você vai fazer esse teste. E eu acho que, na perspectiva de você trabalhar um ensino onde o professor não tem interferência depois que ele começa, eu não vejo problema também da pessoa fazer N vezes o mesmo teste até acertar, né? Mas acaba fazendo parte de uma estratégia de aprendizado, né? Sim. E vamos entrar aqui na minha curiosidade, né? Quem sabe eu monte um curso para mim aí. Aliás, faço votos que sim, porque a gente tem o CETEP à disposição. Eu gravei, para você ter uma ideia, eu já gravei mais de 60 videoaulas aqui no CETEP, né? E todas elas ficaram muito boas. O Renato, que tem ficado à frente dessas gravações, adquiriu uma expertise tanto para a gravação quanto para a edição dessas aulas. Então, assim, é só uma questão de você ter um projeto. Aliás, a proposição dessas disciplinas no Coursera é através de um formulário que você encaminha para a Pró-Reitoria de Pesquisa, a Pró-Reitoria de Pesquisa encaminha para o Coursera. Tem um período de aprovação aí de cerca mais ou menos de 2 semanas. E a partir do momento que ele foi aprovado, você começa a trabalhar então no desenvolvimento do curso. Pô, legal. Então vamos entrar um pouquinho nessas plataformas, Fábio, para eu entender e para a nossa audiência aí também entender. Que tipo de material você coloca no teu curso para dar o corpo para o curso? Bom, evidentemente, o grande esforço, que eu acho que todos os professores, de uma maneira geral, têm o seu material de aula já bem formatado, né? Quem ministra uma disciplina há vários anos, já tem o seu material de aula bem consolidado. Então, eu diria assim, se for pensar no ponto de partida para daí começar a inserir o material no Coursera, eu começaria pelos vídeos didáticos, porque é aquilo que falta muitas vezes para o professor produzir para começar a inserir conteúdo. Então, eu tenho a minha dinâmica para propor curso. Eu primeiro gravo os vídeos, acerto com o Renato aqui, né, toda a edição, não sei o quê. Depois que eu acho que ficou num ponto, testo isso na plataforma do eDisciplinas e todos os meus vídeos foram testados pelo menos em 3 ou 4 oferecimentos da disciplina. E veja, desculpa, Fábio, veja, quando o Fábio comenta aqui do CETEP, né, realmente é um vídeo profissional, que tem legenda, tem tudo. Você pode projetar atrás a tua aula, sim. Você pode ter alguém debatendo com você, Sim, como você que faz. eu faço. Né? Aliás, queria dar o crédito para os outros professores também. Né? O primeiro vídeo eu fiz com a Raine, que era minha aluna pai. O segundo vídeo, que já está no ar, eu fiz com o professor Renato Belhor, que também foi diretor aqui do CETEP. E que estreou o nosso podcast aqui. Que estreou o nosso podcast, é evidente. E agora esse terceiro vídeo é com o professor Edson Valmir Casarini,
que eu diria que a pessoa, o pioneiro aqui na utilização de computadores e tecnologia de informação e comunicação aqui na escola foi ele. Então, eu fiz questão que essas pessoas participassem desses cursos como instrutores, como professores, para deixar mais um registro do legado deles aqui para a Escola de Engenharia de São Carlos. O meu próximo vídeo depois, o quarto curso que eu vou propor no início do ano que vem, eu já tenho os vídeos gravados, já tenho a proposta aprovada pelo Coursera com o professor Edmundo Escrivão Filho. Que legal. Mas continuando, né, então eu diria assim, primeira coisa, gravar os vídeos e experimenta esses vídeos na plataforma do eDisciplinas, porque os alunos dão várias dicas, às vezes, o professor não entende isso, não entende aquilo, essa imagem não ficou boa, não ficou claro. E na realidade, cada vídeo meu, o Renato aqui fez pelo menos umas 4 versões de melhoria aí, até chegar no que eles estão hoje. Uma vez que você tem os vídeos, você tem o seu material de aula, aí você começa a inserir esse material no Coursera, né? Então, insira primeiro os vídeos. O Coursera tem um recurso que gera automaticamente as legendas em português, através de inteligência artificial. A gente tem o trabalho, muitas vezes, de fazer a edição dessas legendas depois, no sentido de corrigir erros de pronúncia, muitas vezes que a inteligência artificial entende, né? acaba escrevendo errado, né? Então, tenha um cuidado com isso. Em seguida, eu também preparo todos os materiais escritos com antecedência. Então, insiro primeiro os vídeos. Para cada vídeo, eu tenho pelo menos um material escrito de apoio que complementa aquilo que foi abordado no vídeo. Porque se você imaginar assim que um vídeo tem mais ou menos 7 minutos de duração, é um tempo muito curto para falar muita coisa, né? Colocar muitos conceitos, né? Então, normalmente o que a gente faz, a gente aborda um conceito, um macro conceito em cada vídeo. Mas em 7 minutos é pouco tempo ainda para a pessoa absorver o que ela precisa em termos de conhecimento. Então, normalmente, eu coloco um texto por volta aí de 1000 palavras para cada vídeo, complementando aquilo que o vídeo fala. E aí também já coloco para saber mais a indicação dos meus livros lá, caso o aluno queira continuar estudando aquilo como material complementar, né? Então, eu coloquei os vídeos, eu coloquei os textos. Depois que o aluno absorver esses 2 conteúdos, ele vai fazer esse teste de múltipla escolha com pelo menos 10 questões relacionadas ao assunto. Então, dá um certo trabalho em preparar esses testes, mas também existe um prompt lá que fica muito fácil você inserir depois os testes no Coursera, né? Você tem duas, e aí é bom a gente trabalhar junto com o aluno monitor, que ele sabe mais do que a gente, né? Então, eu inseria isso com a ajuda de alunos monitores, muitas vezes, manualmente, questão por questão, até que eu tive um aluno monitor que é formado ali no bacharelado de Sistema de Informação, e ele mexeu um pouquinho na plataforma e falou: professor, dá para fazer de um jeito mais fácil. Então, na realidade, você pega o arquivo, gera um prompt ali, ele já automaticamente cola as questões lá do jeito que é para ficar, né? A gente tem o trabalho também de verificar depois, né, fazer a correção, mas simplifica muito carregar isso daí. E uma coisa que eu faço muito, por exemplo, eu já vi, como eu fiz alguns cursos no Coursera, no edX, como se trata, por exemplo, uma disciplina de planejamento e controle de produção, a gente não pode escapar da parte quantitativa, né? Você tem que ter exercícios, os alunos têm que tomar conhecimento desses exercícios e de alguma maneira isso tem que estar disponível lá. Tendo feito alguns cursos, eu não acho muito, em termos de carga cognitiva, porque cada vídeo que você coloca no Coursera, o aluno vai ter que parar, prestar atenção, assistir, não sei o quê, e você espera que naquele tempo ele assimile aquele conteúdo. Eu fiz a opção, vi em alguns cursos Coursera, achei muito interessante, a opção de colocar planilhas Excel com a proposta do exercício numa aba e o exercício resolvido, indicando os passos. Eu já estou preparando uma segunda versão, por exemplo, desse curso de
planejamento e controle de produção, onde agora, depois que ele viu essas planilhas, ele vai ter exercícios para resolver com testes de múltipla escolha. Então, isso é uma alternativa boa, porque você se desvincula de ter que preparar vídeos com resolução de exercício. E, normalmente, no final, a última atividade, que eu chamo de verificação de aprendizado, é um preencher lacunas. Eu elaboro um texto ali, mais ou menos, de um parágrafo ali, eu diria umas 300 palavras, mais ou menos, e deixo buracos em branco ali com menus que tem normalmente 2 ou 3 opções para o aluno escolher para finalizar aquele módulo. Então, uma coisa muito importante na proposição de cursos é que todos os módulos tenham o mesmo padrão de atividades que o aluno vai seguir. Pô, muito bom. Vamos unir, então, isso à aula presencial, né? Antes da pandemia, era, assim, muito difícil você pensar em utilizar essas plataformas da forma como o Fábio vem usando, né? Muitos professores tinham bastante restrição, né? Tem que levar o aluno para a sala de aula, porque é lá que o aluno vai aprender. Aí veio a pandemia, mudou tudo. Todo mundo saiu da sala de aula presencial e foi para a sala de aula virtual. E o fato é que a gente ficou batendo cabeça, né? Sim. Muitas das coisas que a gente fez deu certo, outras deram completamente errado. Sim. E a gente aprendeu com isso. E eu concordo com você, fiz essa provocação no começo da nossa conversa, que o nosso presente, no caso do Fábio, o presente, né? No caso de muitos, vai ser o futuro. É híbrido. É você ter aula presencial e aproveitar esses recursos para complementar aprendizado, para passar aquilo, né, que você não quer mais perder tempo no presencial, você passar no digital, né, usando a tecnologia. E a gente está falando de metodologias, mas vamos olhar o outro lado, que é o aluno. Você tinha comentado comigo, né, que você utiliza suas disciplinas presencialmente e utiliza parte, né, até parte da tua nota está lá no teu curso virtual. Sim. Conta um pouquinho para mim como é que está sendo isso e como é que está sendo a visão dos alunos. Então, os alunos do Bacharelado em Sistema de Informação foram os primeiros alunos que eu testei esse modelo no semestre passado e agora eu aprimorei um pouquinho, né? Porque vou contar primeiro o semestre passado e depois esse semestre agora. É a mesma turma, inclusive, eu tenho a felicidade da aula para a mesma turma são duas disciplinas diferentes. Em dois semestres diferentes, 2 disciplinas diferentes. Então, no primeiro semestre, eu dei aula desse conteúdo de planejamento e controle da produção. Estreou dia 23 de fevereiro, propositalmente coincidindo com o início das aulas, né? E aí eu fiz a seguinte proposta para os alunos. Falei, olha, como existe já um conteúdo teórico da disciplina e até o conteúdo aplicado com alguns exercícios já estão disponíveis lá, eu queria combinar uma coisa com vocês. Vamos fazer o que a gente chama de sala de aula invertida. Ao invés de eu ficar perdendo muito tempo aqui, no sentido de ficar uma aula extremamente expositiva, eu vou partir do pressuposto que o módulo que nós vamos abordar a partir de uma determinada semana, vocês já fizeram no Coursera. Então, ao invés de eu discorrer muito tempo com teoria aqui, nós já vamos aplicar aquilo que vocês viram no módulo em casos, em projetos, em exercícios aqui em sala de aula. E daí eu falei, olha, para incentivar isso, eu não tenho como controlar a atividade que vocês fazem lá no Coursera. Mas até o final da disciplina, quem me entregar o certificado de conclusão do Coursera tem 20% da nota. E isso deu super certo, né? Primeiro, porque eu voltei a ser um professor que não precisava mais ficar preocupado em carregar o E-Disciplinas todo semestre, controlar tarefa. Controlar tarefa é uma coisa complicada na disciplina, né? Que você tem que ficar acertando data. E eu sou uma pessoa muito relapsa em relação a isso. Os alunos me criticam muito em relação a isso. Mas agora o Coursera cuidava disso para mim. Eu não precisava ter intervenção nenhuma. E assim nós desenvolvemos toda a parte prática. Então eu começava as aulas
retomando os conceitos daquele módulo no Coursera. Então, os primeiros 20 minutos de aula eram isso, né? Então, a ideia assim não é, não, vou começar seco aqui. Não, eu retomava aquilo e a partir daí eu começava a desenvolver as atividades práticas. Isso funcionou muito bem. Eu diria que eu tive 100% de aprovação na disciplina, né? Porque tirando, eu falo 100% porque eu não conto com os alunos que trancam matrícula né, ou que desistem do curso. Mas os alunos que efetivamente estavam em sala de aula e cursaram, fizeram a proposta, eles tiveram um bom aproveitamento. Nesse segundo semestre, eu descobri mais uma funcionalidade do Coursera. Existe a sessão que eles chamam pública, que qualquer pessoa pode se inscrever, mas você pode criar uma turma privada. E daí você convida, através do e-mail, seus alunos para fazerem parte dessa sessão privada. E a grande vantagem dessa sessão privada é que é uma cópia, é um espelho da sessão pública, só que você pode inserir outros materiais ali específicos para a sua turma. Interessante. Né? Que acabam não interferindo na sessão pública lá. Porque imagina o seguinte, você pode inserir, por exemplo, atividades na sessão privada que valem nota, que lá na sessão pública não tem. Agora, para eu fazer isso na sessão pública, eu tenho que criar uma nova versão, fazer todas as modificações e depois colocar no ar. Porque isso mexe na distribuição dos pesos das notas de cada atividade. Tá. Então, é dessa forma que nós estamos trabalhando agora nesse segundo semestre. E também, bom, o semestre começou recentemente, mas pela entrega que os alunos já fizeram no projeto desse semestre, fizeram a primeira entrega semana, me parece que a maioria da turma comprou a ideia. E aí dessa forma você pode, inclusive, trabalhar particularmente, se a turma é um pouco mais avançada, você pode avançar um pouquinho mais, né? Sim. A gente sabe que cada ano você tem turmas diferentes, pelo menos é isso que eu tenho tido aqui na USP, né? Uma turma é diferente da outra, né? E às vezes você pode até avançar um pouco mais, né? Deixar de uma forma mais particular e melhor também, né? E outra coisa importante, por exemplo, ele já tem o certificado do primeiro curso, né? O certificado do Coursera não vale institucionalmente aqui na USP como disciplina feita. Tá, como nota. Como nota. Mas vale no mercado lá fora. Então, você ter certificados do Coursera é algo que enriquece o seu LinkedIn, por exemplo. Ah, interessante. Né? Nas universidades americanas, esses cursos são creditados lá oficialmente. Então, se você faz um curso, por exemplo, do MIT ou de Harvard nessa plataforma, aliás, é o EDX que tem curso do MIT, mas de Stanford, por exemplo, que tem nessa plataforma, os créditos que você fez aqui valem como créditos nas universidades americanas. Então, isso é algo que eu imagino que a única instituição no Brasil que poderia capitanear algo do tipo é a própria Universidade de São Paulo. Em que medida seria interessante a gente oferecer essa opção também na Universidade de São Paulo? Porque se as grandes universidades americanas reconhecem isso como créditos feitos, a gente poderia, não diminuindo os créditos presenciais, nada disso, mas de repente você cria uma modalidade, a gente não tem crédito aula, crédito trabalho, crédito de extensão. Crédito de extensão, né? Crédito virtual, sei lá, alguma coisa assim, que iria para o histórico do aluno também. Né? Então, mas isso dependeria de um projeto, evidentemente, institucional, de muito tempo, de discussão na universidade como um todo. Né? Mas eu vejo assim que, nesse particular, as universidades americanas avançaram muito. E olha, os cursos que eu fiz são muito bons. São muito bons. Pô, muito legal. Muito bom. Eu acho que a gente pode ir para esse futuro, né? De começar a computar esses créditos, né, desses cursos que tem um rigor. E vamos falar de rigor. O rigor do curso. Você recebe alguma revisão por par nessas plataformas ou não? Basicamente, a pró-reitoria te aprova para você fazer o curso e depois
como é que é o crivo da plataforma para aprovar o seu curso, desde que você começa até ele ficar pronto? Então, a primeira coisa a entender é que a plataforma não é da USP, né? Coursera é uma instituição americana, uma empresa americana. Privada. Mas que ela teve, acho que a grande sacada foi, eu vou fazer parceria com todas as universidades possíveis, elas vão produzir o conteúdo e, portanto, eu parto do pressuposto que o conteúdo, uma vez que eu tenho convênio com elas, esse conteúdo é um conteúdo que o professor tem responsabilidade para gerar e assim por diante, né? Então, a proposta, quando a gente faz uma proposta de curso para o Coursera, é um formulário que a gente encaminha para a Pró-Reitoria de Pesquisa e eles encaminham para o Coursera. A USP, na realidade, não tem ingerência nenhuma nesse processo de aprovação da proposta. Uma vez que essa proposta foi aprovada e você carregou os materiais, por exemplo, esse terceiro curso, eu estou na semana justamente na fase de envio para avaliação do Coursera. Eu envio para o Coursera, eles levam mais ou menos de 1 a 2 semanas, eles verificam todos os materiais que eu coloquei lá. Se tem algum conteúdo ofensivo, se tem alguma coisa que possa gerar problema de direitos autorais, né? Então, essa verificação é feita pelo Coursera. Se ele dá ok para você, aí fala, ó, qual é a data que você quer que o curso comece? E a partir daí, o curso vai começar. Então, assim, a USP, na realidade, ela é um intermediador entre o professor e o Coursera, mas todo o controle de qualidade é feito pelo Coursera. Então, isso é importante, né, Fábio? Porque hoje na internet, a gente tem conteúdo de tudo, tem qualidades também diversas, né? Então, o que o Fábio está falando aí, que é um curso que um docente da USP faz, né? Então já tem a chancela da universidade e é verificado pela plataforma, né? As questões mais éticas, vamos dizer assim. As questões, né? mais éticas. Dificilmente eles nunca entraram em mérito sobre o conteúdo que eu estou apresentando ali. E também não apontaram nenhuma questão ética dos meus cursos até hoje, né? Mas é um cuidado que eles tomam. Inclusive, você assina um termo, quando finaliza esse processo, você assina um termo de responsabilidade que qualquer questão ofensiva ou que fuja dos direitos autorais que eles já verificaram, mas que fuja do escopo que eles verificaram, é responsabilidade sua. Sim. Eximindo também a própria universidade de responsabilidade, né? Então, fica como o autor responsável sim, pelo conteúdo. Sim. Né? E, bom, a gente já está indo para o final aqui da nossa conversa de em torno de 1 hora, né? Daria para a gente ficar conversando mais aqui, Fábio. Eu queria voltar aqui para a nossa realidade, para a realidade aqui da Escola de Engenharia de São Carlos, ou poderia até falar na realidade da Universidade de São Paulo, que é a maior universidade, a melhor universidade da América Latina, né? A gente aqui no CETEP, Fábio, eu e você, que somos a gestão atual aqui, né? Eu acho que a gente deu muita sorte porque está acontecendo muita coisa. A gente está hoje com uma profissional, que é a Érica, né, que veio para somar, para trabalhar na área de ensino. E muito provavelmente o CETEP, vou até já dar uma notícia aí, né, que eu conversei essa semana, a gente nem pôde conversar, mas vou dar a notícia aqui, que é muito provável que o CETEP volte a atuar muito forte no ensino, né, que a gente crie, que a diretoria crie um núcleo de inovação e ensino, e dentro desse núcleo, uma das vertentes, né, está discutindo pelo menos 3 vertentes, uma é um observatório, que é captar informações, captar métricas daquilo que a gente está fazendo. A outra é uma parte de difusão de ensino, e aí, lógico, já temos o canal é esse, aqui, Engenhando Talks, né? A gente não precisa de outro canal, nós já temos. E eu acho que o mais importante da terceira vertente são as oficinas, são os cursos. E aí, o que a gente está conversando aqui nesse episódio é algo que tem que entrar nessa oficina, né, Fábio?
que você pensa nesse sentido, assim, para o futuro? A gente tem mais 2 anos de CETEP, aí vão entrar outros colegas, né? Eu espero que continuem aí, assim como a diretoria, né? Que vai acabar a gestão da diretoria, vai entrar uma nova diretoria, mas eu acho que esses legados aí que a gente vem trazendo, cada um faz um pouquinho, né? Sim. Cada um vai construindo um pouco. Você comentou de alguns colegas seus que já estão aposentados, mas cada um vai construindo um pouquinho ali colocando um tijolinho, uma fiada, o outro vem e coloca outra fiada, né? Sim. Já que somos engenheiros civis, ele trabalha na engenharia de produção, mas é um engenheiro civil, né? O que você imagina aí que a gente possa contribuir, primeiro na escola, mas talvez para a universidade como um todo? Olha, eu participei ontem do encontro pedagógico, né? E a gente vê que diferentes professores, vários professores aqui da Escola de Engenharia de São Carlos, tem várias iniciativas inovadoras aí para o ensino de engenharia, né? Acho que esse núcleo, com a participação do CETEP, acho que o CETEP pode ter um papel fundamental nisso, é transformar a escola de engenharia num paradigma de ensino em engenharia, né? Então isso acho que seria uma grande contribuição. Quando alguém falar o que existe de inovador em ensino em engenharia, alguém lembrar da Escola de Engenharia de São Carlos, acho que aí nós atingimos a nossa missão, né? Porque significa que, e a gente percebeu isso pelo encontro hoje, a gente não tem muito a dimensão de quantos professores lá na sua salinha, isoladamente, estão fazendo alguma coisa para melhorar o ensino, né? Acho que a ideia da professora Luciana, que é presidente da comissão de graduação, de criar um grupo de professores alinhados para desenvolver pesquisas em ensino e engenharia, que é algo que o CETEP começou na gestão do professor Renato Belhot, por exemplo, é uma ideia muito boa, né? Porque a gente passa não só a se preocupar com as questões de ensino, mas gerar conhecimento sobre isso e conhecimento publicável, né? Que, no final das contas, a gente é medido também pelas nossas publicações, né? Exato. Então, acho que se houver uma articulação entre os diferentes atores aqui da Escola de Engenharia de São Carlos, evidentemente, a diretoria já está engajada nisso, a comissão de graduação, o CETEP, né, as outras comissões, a comissão de cultura e extensão, a comissão de pesquisa, a comissão de pós-graduação, né? Se a gente conseguir articular bem com todos esses atores chaves aí daqui, que viabilizam, vamos dizer, o ensino aqui e a extensão da Escola de Engenharia de São Carlos, a gente tem a chance realmente de se tornar um paradigma em ensino e engenharia, né? Tomara, espero que você esteja certo aí. Acho que a gente está se movimentando, né, Fábio? Acho que isso é importante. A escola vem se movimentando e eu sinto que o ensino, que na minha visão, acho que na tua visão também, né, é a nossa prioridade o ensino da graduação e parece que isso está se tornando aqui internamente mais falado, né? E apesar da gente ser pouco cobrado, a gente está começando a se movimentar e entender que, como disse o professor Belhot quando eu estreiei aqui o Engenhando Talks, né, falou, olha, Fernando, o nosso ensino tradicional está falido. E a gente precisa se movimentar, né? Então, muito legal você ter vindo aqui, Fábio. Você que é da casa aqui, né? Mas como você já está lançando o 3º curso, né? 3º curso na plataforma e está evoluindo. Cada semestre acredito que você vá coletar dados e vá melhorar, né? O professor tem um problema, né? Ele nunca é um eterno insatisfeito, né? Então o Renato, por exemplo, Mota aqui, já está trabalhando na edição dos vídeos que eu gravei com o Renato Belhot, para novos vídeos para inserir nesse curso de Planejamento e Controle de Produção, porque o livro, quando nós lançamos, era eu, o professor Renato Vale Belhot e o professor Walter Azzolini, que também virá aqui gravar vídeos para a gente lançar uma versão 2 agora desse primeiro curso de Planejamento e Controle de Produção, que espelha a contribuição de cada um, né? Uma vez eu ouvi uma frase muito boa, né? É melhor você ser coautor de uma ideia boa do que autor único de uma ideia medíocre, né? Então eu prefiro esse papel de coautor nos meus livros, nos cursos que eu estou propondo, porque é importante a gente reconhecer
que as coisas não surgiram do nada, né? Tudo tem uma origem e é importante a gente resgatar essa origem, né? Isso é muito importante. Fábio, muito obrigado. Obrigado pelo papo aí, pelo conteúdo do papo. Acho que bastante relevante, né, em termos de ensino. Nosso canal, uma das vertentes é o ensino, né? A gente começou com o ensino, com o Renato, que foi diretor nosso aqui do CETEP, né, falando de metodologias ativas de ensino. E continuar tendo um outro episódio agora com você, né, que já tem bastante bagagem aí também na parte de ensino, é muito bom. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição. Maravilha. Gente, então foi isso. Mais um episódio do Engenheiro Talks. Até a próxima.